Devido ao uso de táticas de guerrilha por parte de Leyline, o ciclone de Ikjad Scorpions havia perdido muitos de seus membros. Além disso, o Ikjad Scorpion Imperor havia sido separado da segurança de seu covil. Ele decidiu fazer o seu movimento. Este movimento foi o momento oportuno para Leyline agir. Com apenas um pensamento, Leyline fez com que um furacão negro e feroz subitamente aparecesse no campo de gelo. Quando o violento furacão negro varreu, a camada de gelo que permaneceu congelada por 10 milhões de anos imediatamente se abriu e se transformou em pó branco que se espalhou ao vento. O furacão assumiu a forma de um tornado, colidiu com o ciclone de Ikjad Scorpions que estava em processo de se afastar. Gi. O ciclone de Ikjad Scorpions de repente emitiu uivos intensos. Enquanto faziam esse barulho, todos os Ikjad Scorpions imediatamente se juntaram, sopros de ar gelado saíram de suas bocas enquanto construíam uma camada muito grossa de gelo que formava uma parede na frente deles. Como se insatisfeitos com a firmeza da parede de gelo, estes Ikjad Scorpion não pararam de expirar, em vez disso, continuaram até a espessura da parede de gelo ter excedido 2 metros antes de gradualmente pararem. Asterisco Kaashak. Asterisco o furacão negro se jogou na parede de gelo, e um barulho ensurdecedor semelhante ao da raspagem das unhas no vidro ecoou. Pequenos flocos de gelo eram constantemente raspados da parede. Os Ikjad Scorpions na parte de trás imediatamente aumentaram sua taxa de tufão para consertar as brechas na parede causadas pelo furacão. Os restantes Ikjad Scorpions uniram-se e o seu poder combinado era equivalente a 10 magos oficiais trabalhando juntos. Mesmo o nível de pico magus teria que se retirar se enfrentando um ataque deste grau. Mas Leyline não era um pico ordinário magus. Embora a quantidade total de sua força espiritual atual fosse apenas a de um pico de classificação magus, mas sua força espiritual já havia sido submetida ao avanço do Varlock, e como tal tinha capacidade de se solidificar. HMMPH. Neste momento, ouviu-se um bufo frio do interior do furacão negro. Imediatamente, uma enorme quantidade de força espiritual de prata se dispersou e cobriu a superfície do furacão negro. Fendas de prata apareceram na superfície do furacão. De longe, parecia haver uma camada de prata no topo das pás do vento negro. Asterisco Bang. Asterisco sob o ataque das pás do vento, a gigantesca parede de gelo não conseguia mais aguentar, e fissuras profundas apareceram na parede. Essas fissuras aumentaram de tamanho até a parede desmoronar completamente. Asterisco Kaashá. Asterisco Bang. Asterisco o gigantesco muro de gelo caiu no chão com um barulho alto, e o furacão negro engolfou todo o ciclone de Ikjad Scorpions. Asterisco Gi. Asterisco numerosos Ikjad Scorpions rugiam, o brilho de jade em seus corpos brilhava enquanto resistiam aos ataques das pás do vento. Embora os ataques dessas pás eólicas fossem muito fortes, a maioria desses Ikjad Scorpions eram adultos. Com sua armadura gelada e suas defesas do ar frio sobre eles, eles permaneceram em um impasse por um bom tempo. O furacão negro veio rapidamente, mas desapareceu com a mesma rapidez. Em vários segundos, o furacão varreu o lugar onde estava o ciclone dos escorpiões e desapareceu nos horizontes do campo de gelo, emitindo fracamente sons incisivos. No entanto, depois de ouvir esses sons, todos os Ikjad Scorpions se tornaram frenéticos, como se tivessem enlouquecido e perseguido o furacão. Era uma pena que a velocidade fosse a fraqueza deles, e eles só podiam olhar impotentes enquanto o furacão se afastava cada vez mais, até que finalmente desvaneceu no horizonte. Leyline instigou o furacão, e a sombra verde envolvida apressou-se até que se confirmou que os escorpiões Ikjad não conseguiam mais alcançá-lo. Só então o furacão se dispersou, revelando a identidade da sombra verde. Depois de ver o furacão negro se dispersando, a figura de um verde escorpião Ikjad foi revelada. A construção deste Ikjad escorpião era esbelta, e parecia ser muito gentil e requintada. Em comparação com os escorpiões Ikjad comuns, era um pouco menor. No entanto, foi diferente de outros Ikjad escorpião parcialmente por causa de seus maneirismos imponentes.
Além disso, nas costas deste Ikki já de escorpião havia um padrão completo, que havia sido visto mais cedo no corpo de uma elite de Ikki já de escorpião, embora tivesse sido incompleto. Este padrão teve o padrão de um rosto feminino distorcido. Este Ikki já de escorpião imperor assumiu uma postura ofensiva e levantou ambos os braços, enfrentando Leyline. Você não precisa mais lutar. Você deve saber da disparidade entre nossos pontos fortes. A força espiritual prateada brilhou nos olhos de Leyline enquanto ele sorria. Confiando em sua força atual, ele precisaria desperdiçar uma grande quantidade de força espiritual e poder mágico para enfrentar o ciclone de Ikki já de Scorpions que já havia perdido a maioria de seus soldados. Afinal de contas, a parte oposta poderia ser considerada como um grupo de magos trabalhando juntos, com um nível máximo de magus comandando-os. Como ele ainda tinha que recuperar sua força como um magus de nível 2, até mesmo Leyline sentia pavor. Mas agora, ele só precisava cuidar do Ikki já de escorpião imperor. Gi. Reagindo às palavras de Leyline, o Ikki já de escorpião imperor emitiu calmamente um som que aumentou em vários tons que o tornaram ainda mais penetrante. Um brilho grande, verde e nevoado foi emitido de sua casca, formando uma espessa armadura de gelo que cobria seu corpo. Depois de colocar esta armadura de gelo, o Ikki já de escorpião imperor aumentou em tamanho, foi muito além do de uma elite Ikki já de escorpião e era quase do tamanho de 3 Ikki já de Scorpions comuns somados. Asterisco Voxos. Asterisco Imperador Ikki já de escorpião simplesmente deixou uma afterimagem onde ele ficou quando ele se transformou em um raio verde escuro que queria atacar Leyline. Suspiro. No final, esse problema só pode ser resolvido com força bruta. Leyline rapidamente recuou, e no momento em que ele recuou, o chão de repente explodiu, pedras esmagadas voando por toda parte revelando um grande buraco. Asterisco Pu. Asterisco Imperador escocês de Jade gelado retirou as pinças e soltou uma grande gota de ar gelado sem hesitar e apontou-a para Leyline. Asterisco Cachá. Cachá. Asterisco os sons de solidificação soavam constantemente e havia até uma torção transparente vista no ar essa frieza. Até causou o congelamento do ar. Vendo uma frieza tão poderosa, Leyline não pôde deixar de ficar excitada. Apenas este tipo de respiração cristalizada poderia erradicar completamente a instabilidade emocional que havia resultado de sua linhagem de Varlock. Aí lasca. Analise os dados do adversário. Os olhos de Leyline brilharam azuis. Bip. Tarefa estabelecida, começando a digitalização. Bip. O alvo é coberto por um campo de força desconhecido, incapaz de ser escaneado. O AI-chip rapidamente entoou. Oh! Grandes quantidades de ar negro foram emitidas do corpo de Leyline, formando um escudo adornado com vários padrões. Esmagou no ar frio. Ele podia desconsiderar as respirações regulares de Ikki já de Scorpions, mas o ataque deste Ikki já de escorpião imperor não era algo que ele pudesse suportar apenas com seu corpo. Se ele fizesse isso, ele suspeitava que aquele ar frio e feroz congelaria seu corpo até a morte. O escudo formado de ar negro bateu na névoa gelada azul e a escuridão se formou no centro. Era como um buraco negro, engolindo o escudo e o ar frio e até o próprio ar. Campo de força desconhecido? Onde é isso? Perguntou Leyline. Com o poder amplificado do AI-chip, apenas criaturas de nível 2 poderiam se proteger da varredura. Este Ikki já de escorpião imperor estava claramente no topo da classificação 1. Nas costas, onde está o rosto humano distorcido. O AI-chip respondeu rapidamente, e depois de ouvir essa resposta esperada, as engrenagens na mente de Leyline começaram a girar rapidamente. Algumas criaturas excepcionalmente formidáveis de outros mundos tinham uma força quase divina. Eles haviam formado runas próprias que simbolizavam seu caminho, conquistas, força e muitos outros atributos. Esta runa frequentemente tinha uma força misteriosa que poderia ser usada como um link para eles e poderia ser passada para descendentes, e poderia até mesmo atravessar dimensões. Este fenômeno foi mais distinto em criaturas da linhagem. Leyline chegou a suspeitar que a perfeita runa formada a partir de seus feitiços inatos, assim como a runa do rosto humano nas costas do Ikki já de escorpião imperor, poderiam ser classificados como tal. Asterisco GG.
Asterisco vendo Leyline bloqueando seu ataque, um traço de zombaria humana apareceu no olhar do Ikki-Já de Escorpião Imperor. De repente, levantou as costas. Asterisco vem. Asterisco o rosto feminino nas costas parecia ganhar vida, raios de luz verde circulavam e produziam um gemido agudo. Asterisco Gigi. Asterisco ondas sonoras invisíveis passaram pelo corpo de Leyline e ele ficou aturdido. Asterisco Xiu. Asterisco Ikki-Já de Escorpião Imperor imediatamente apreendeu essa rara oportunidade e correu para a frente de Leyline quando sua grande garra cortou a cintura de Leyline. Enquanto isso, Leyline parecia distraído e ficou realmente atordoado, permitindo que o Ikki-Já de Escorpião Imperor atacasse como quisesse. Asterisco Caixa. Asterisco garras gigantes afiadas imediatamente cortaram o corpo de Leyline em dois, e grandes quantidades de sangue, água e órgãos internos jorraram. O olhar do imperador escocês de Jade Gelado exibiu sua alegria. Asterisco Shua. 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 No entanto, essa alegria não persistiu por muito tempo. O sangue que fluía do corpo de Leyline parecia ter vida própria quando se contorceu, formando uma jaula carmesim que se aproximava do imperador gelado de Jade. Leyline, que agora estava em duas metades no chão, começou a se transformar, finalmente revelando sua verdadeira aparência. Ele era formado por inúmeras sombras e era na verdade um corpo virtual ilusório. Houve um clarão à distância e Leyline apareceu. Ele olhou para o rosto humano nas costas do Ikki-Já de Imperor, medo ainda persistente em sua mente. Que feitiço ilusório aterrorizante, para realmente me afetar, mesmo que minha força espiritual já esteja solidificada. Se não fosse por ter encontrado aquele Banshee no plano secreto da seita matadora de espíritos e feito pesquisas sobre os ataques espirituais como lamentos, isso teria sido perigoso. O ataque do rosto humano nas costas do Ikki-Já de Imperor era ainda mais poderoso e estranho que o do Banshee. Leyline quase caíra na armadilha. Asterisco Gi. Gi. Inúmeros tentáculos de sangue subiram pela gaiola, engolindo o Ikki-Já de Escorpião Imperor. Ele constantemente uivava e agitava suas grandes garras, constantemente vomitando. Eu preciso terminar isso rápido. Leyline lançou várias garrafas de poção. Essas garrafas explodiram na gaiola, formando uma imensa névoa de fogo que mantinha o Ikki-Já de Escorpião Imperor dentro. Isto foi o que Leyline produziu através de numerosos experimentos, uma poção que foi feita especialmente levando em consideração as propriedades do corpo do Ikki-Já de Escorpião. Embora ele não tivesse uma amostra do Ikki-Já de Escorpião Imperor, Leyline aumentara a dose. Com base nos experimentos de simulação do AI-Chip, esta poção foi o suficiente para afetar um pico de classificação e torná-lo rígido. Como esperado, quando mais névoa entrou no corpo do Ikki-Já de Escorpião Imperor, com tentáculos carmesim constantemente entrelaçados, seus uivos se enfraqueceram até desaparecerem.